Sejam bem-vindos, amigos do Instituto Márcio Stade. Tenho o prazer de anunciar o lançamento do anuário número 63 com o tema Amazonas, História e Cultura, um tema muito atual. A seguir, teremos a palestra do professor Willy Boller, presidente do Conselho Cultural e professor de literatura alemã da USP, sobre o tema Os 200 anos da viagem de Spix e Mathius pela Amazônia. E logo após a palestra, o Sr. Kupfer, nosso diretor do Instituto, fará a apresentação do anuário. Espero que aproveitem. Muito obrigado. Sejam bem-vindos para esta apresentação sobre 200 anos da viagem de Spix e Mathius pela Amazônia. A base desta apresentação é o artigo com esse mesmo título que eu publiquei, Willy Boller, que publiquei juntamente com Eckhard Kupfer no anuário do Instituto Márcio Stade deste ano. Nesta viagem, nós fomos acompanhados pelos cineastas Felipe Delfino e Gustavo Tonetti, e a referência complementar desta minha apresentação é o filme documentário que está disponível no YouTube e ao qual vou ainda me referir no final desta apresentação. Aqui, os retratos dos dois viajantes naturalistas da Alemanha, da Baviera, o zoólogo Johann Baptist von Spix, nascido em 1781 e falecido em 1826, muito cedo, justamente por causa de doenças que ele pegou ao longo dessa viagem. E o seu companheiro, o botânico Carl Friedrich Philipp von Martius, nascido em 1794 e falecido em 1868. Martius, depois da viagem, dedicou a sua vida inteira a organizar as publicações. E ele pode ser considerado um dos principais brasilianistas do século XIX. Aqui a capa do relato de viagem, que foi publicado nos anos 1820, em 3 volumes, a capa da edição alemã e também a edição brasileira, que foi republicada recentemente, em 2017, pelas edições do Senado Federal em Brasília. Neste mapa, vocês estão vendo os principais lugares visitados por Spix e Mathius na sua travessia da Amazônia. Então, a começar perto do Atlântico, pela capital da região, Belém. Depois, eles contornaram a Ilha do Marajó e entraram no rio Amazonas, subindo esse rio pelas cidades de Santarém e Óbidos, até Manaus. Nós vamos refazer todo esse trecho. De Manaus, Spix e Mathius subiram ainda pelo curso superior do Amazonas, que se chama Rio Solimões, subiram até a cidade de Tefé e lá fizeram uma divisão de suas tarefas. Enquanto Spix subia mais pelos Solimões até Tabatinga, na fronteira com Peru e Colômbia, Mathius subiu pelo rio Japurá até as cataratas de Araraquara, que antigamente eram a fronteira entre Brasil e a Colômbia. Spix voltou um pouco antes a Manaus e isso lhe permitiu de subir ainda pelo Rio Negro até a vila de Barcelos. Mas nós vamos fazer, vocês vão ver isso, Eckhard Kupfer, eu e os dois cineastas, nós subimos para o meio da selva para conhecer uma estação de pesquisa que fica a 160 quilômetros a nordeste de Manaus, no centro da selva amazônica. Qual foi a contribuição específica dos viajantes Spix e Mathius para o conhecimento da região amazônica? Em primeiro lugar, podemos
realçar que o gênero relato de viagem tem a qualidade de ligar a apresentação de informações especificamente científicas com temas de interesse geral para o grande público. Um segundo aspecto é a dimensão estética do relato. Ela fica reforçada pelas gravuras que acompanham o relato, é um volume à parte, e também pelo próprio estilo de apresentação que estimula o leitor a sentir os ambientes da natureza e da cultura local. E um terceiro aspecto bem importante é que a coleta de dados etnográficos e linguísticos feitos pelos dois representa um diálogo entre as culturas. Culturas tão diferentes como os da Amazônia e da Alemanha. E apesar de haver uma apresentação eurocêntrica, o que era comum na época, por parte de pesquisadores que vieram de fora, há também o início de uma reflexão autocrítica e tudo isso, então, resulta numa aprendizagem de como estabelecer o contato com o culturalmente outros. Vamos à primeira etapa, então, da viagem de Spix e Mathius, que foi a cidade de Belém, porta de entrada da Amazônia. Aqui, neste mapa mais detalhado, vocês veem a localização de Belém, um pouco para dentro do delta do rio Amazonas. O rio Amazonas, na verdade, desemboca do outro lado da Ilha do Marajó, perto da cidade de Macapá. A posição de Belém foi estratégica no sentido de, como a cidade fica mais para dentro, ela fica foi difícil de ser atacada pelos concorrentes estrangeiros. E então, de Belém, contornando pelo sul a Ilha do Marajó e passando pela vila de Breves e depois por vários furos, os viajantes chegaram ao curso do rio Amazonas, perto da cidade de Gurupá, e de lá continuaram a viagem Amazônia adentro. Aqui vocês têm uma gravura da Orla de Belém, 200 anos atrás, né? E uma foto que nós tiramos da mesma orla no ano passado, 2019. Vocês estão vendo que do lado direito que se mantiveram o local da fundação, né? o Forte do Castelo, e à esquerda do forte a Catedral da Sé, depois ainda alguns prédios perto do principal mercado, o Ver-o-Peso, mas depois a fisionomia da cidade muda. Vocês estão vendo elementos da Belém vertical que começou a surgir a partir dos anos 1960. E há também, o que é bastante típico para Belém, característico de Belém, igrejas, né, como em primeiro plano a Igreja das Mercês. Então, aqui uma ilustração do Forte do Castelo, o lugar da fundação, e também da Catedral da Sé, que fica ao lado. Os viajantes foram também ao Palácio do Governador, que mais tarde foi redenominado em Palácio Lauro Sodré e restaurado. Mathius e Spix falam das diferentes classes sociais, e aqui, então, para ilustrar as moradias e os bairros da classe abastada, nós temos aqui um sobrado do século XIX e aqui, do lado direito, uma vista do bairro atualmente mais moderno de Belém, o Marizal, no início deste nosso século XXI. Em contraste, estas fotos da periferia de Belém nos tempos atuais. Então, vocês estão vendo o problema do esgoto, né, que é um dos problemas
graves da infraestrutura dos bairros na periferia de Belém. Aí vocês têm na foto à direita, embaixo, uma das ruas e em cima um menino empinando papagaio. Um tema importante no relato de viagem de Spix-Márcios é a alimentação. E na cidade de Belém, ela se concentra no mercado do Ver-o-Peso, onde toda manhã, toda madrugada, chegam barcos com peixes. Estes peixes, então, são transportados dos barcos para o mercado, para dentro do mercado, logo ao lado, e aí, então, são vendidos em grande quantidade e diversidade. No Ver-o-Peso também tem uma grande presença da mandioca, que é o principal alimento da população local. Vocês estão vendo como a mandioca está sendo preparada e transformada em farinhas e em molhos de tucupi. Além disso, temos uma abundante venda de frutas e também de castanhas do Pará. E, importante, tem várias bancas de venda de ervas medicinais com curas contra as diversas doenças que podem afetar os habitantes da região. Ali tem a vendedora Socorro, da qual nós gravamos uma entrevista no nosso filme. E, então, nós queremos ilustrar o caminho de um desses produtos, o açaí, que também está sendo exportado da Amazônia para as demais regiões do Brasil. E ali temos uma foto do alto de uma palmeira açaí com os frutos. E o processo de colheita é ilustrado por este homem, o Sr. Ladir, que nós vamos entrevistar mais tarde, que está subindo até lá em cima, colhendo a fruta. Ele desce com o cacho e depois está debulhando os frutos. Esses frutos são entregues para barqueiros que os transportam para a feira do açaí, que acontece em Belém, junto ao mercado do Ver-o-Peso, de madrugada. Aqui, então, nós temos o desembarque do açaí em grandes cestos, né? E, a partir daí, ele é levado para caminhonetes e comercializado. Spix-Márcios foram os primeiros a falarem sobre o início da produção econômica da borracha. Nós estamos vendo aqui como a seiva da borracha é extraída da seringueira e, do lado direito, como o látex é defumado. E justamente com essa produção da borracha em grande escala, se inaugurou a época da borracha, cujo auge foi naquelas 4 décadas entre 1870 e 1912, era a chamada Belle Époque, e a principal representação no meio da praça central da República é o Teatro da Paz. Temos também, perto ali, a loja de departamentos com o título, com o nome Paris na América, e justamente nesse nome está concentrado a aspiração da classe alta de Belém de transformar Belém numa Paris da região. Mas veio logo depois do auge com a concorrência da borracha produzida nos mercados, nos países asiáticos, que conseguiram conquistar a primazia no mercado mundial. A borracha na Amazônia, essa economia entrou então em declínio, e uma das marcas é essa rua no bairro do Comércio, que fica a pouca distância
dessa suntuosa loja Paris na América. Essa época do declínio se estendeu para outras 4 décadas até os anos 1950. Depois, a partir dos anos 1960, houve o período da modernização que perdura até os dias atuais. Sinais dessa modernização foram a inauguração da rodovia da capital Brasília até Belém e também, na década seguinte, a construção da rodovia transamazônica. Paralelamente, ocorreu uma intensificação da exploração mineral do Pará. Só que essa modernização é contraditória, porque se, por um lado, nós temos, como se vê aqui, pelos prédios modernos do bairro do Umarizal, nós temos a persistência das desigualdades sociais, como vocês estão vendo nesta foto do bairro na periferia Terra Firme. Um traço muito importante da Amazônia são os sinais, as manifestações da cultura popular, principalmente os desfiles nas festas juninas, que tomam conta das ruas, e aí se destaca o desfile do boi bumbá. Ao mesmo tempo, vocês podem assistir no mês de junho, nos teatros, várias encenações do ritual da lenda do pássaro junino. E esse pássaro junino foi incentivado, como mostram os pesquisadores, por préstitos festivos dos indígenas, no caso especialmente dos Tecuna, como foi observado por Spix na cidade, perto da vila de Tabatinga. Vocês estão vendo aí, os indígenas estão carregando máscaras de animais e de pássaros. Um tema importante é a educação, e nesse sentido nós estabelecemos contato com um grupo de professores e alunos de uma escola na periferia de Belém, no já referido bairro de Terra Firme. Do lado esquerdo nós temos o professor Valdinei e a professora Rosineide, que nós entrevistamos. No meio, a ex-aluna Naira Campos e do lado direito, 3 alunos que frequentam atualmente essa escola. Então, o professor Valdinei nos deu uma informação sobre a periferia, dizendo que as periferias ocupam um espaço muito grande no cenário global, nas cidades brasileiras e também em Belém. Mas as periferias são marginalizadas pelo poder público. Em Terra Firme, por exemplo, há uma grande falta de infraestrutura e de políticas sociais. A população da periferia precisa ser valorizada, porque aqui tem cultura e um grande potencial criativo. O investimento do qual nós, na periferia, precisamos não é só na área da tecnologia. Nós fomos visitar o que talvez seja o mais importante centro de pesquisa da natureza amazônica, o Museu Gurgé, aqui à esquerda o pavilhão principal e à direita uma erma em homenagem a Márcios e seu companheiro Spix. Entrevistamos a diretora atual, Ana Luísa Albernaz, e também o seu antecessor, Nelson Sagnat. E eles nos informaram que a coleção de plantas e animais no Museu Gurgé é a mais representativa da Amazônia. A erma, que foi inaugurada em 1908, é uma homenagem a Spix e Márcios, que representavam justamente os pioneiros estrangeiros de pesquisadores da Amazônia. E a tradição científica desses naturalistas tem sido renovada e ampliada pelos pesquisadores do museu. No parque, dentro do qual está localizado o museu, podem ser observadas
pode ser observada uma rica amostra de plantas e animais. Então, vocês têm aí o guará e também uma lontra, além de uma amostra de uma árvore gigantesca ali. E esse quadro da natureza impressionou tanto o viajante Martius que ele descreveu no seu diário detalhadamente o seu contato com essa exuberante natureza equatorial num sítio onde eles estavam hospedados nos arredores de Belém. Vamos ver algumas citações desse texto de Martius, um trecho do diário que foi inserido no relato. E convém lembrar que o autor modelo para esses quadros da natureza foi Alexander von Humboldt, que viajou pela América tropical 20 anos antes, entre 1799 até 1804, mas ao chegar na fronteira da Venezuela com o Brasil, ele foi impedido de entrar na Amazônia. E quem se encarregou, então, de descrever essa natureza tropical do Brasil foram Spix e Martius. Martius, então, escreve o seguinte: como me sinto feliz aqui, né? O caráter sagrado deste lugar, onde todas as forças se reúnem harmoniosamente, amadurece as sensações e os pensamentos. E diariamente, então, ele mergulha na meditação desse grande e indizível quadro da natureza que o enche de deliciosas sensações. E aí, de madrugada, ele levanta e anda com o lampejo e fala com as árvores e os arbustos em redor da casa, dirigindo-se a eles como meus queridos amigos. Sente também os perfumes, as fragrâncias das paulíneas, e quando começa o amanhecer, ele percebe os reflexos róseos, sobretudo nas copas dos troncos da Bertholletia, que é o nome científico da castanheira do Pará. E mais tarde, então, quando o sol já subiu e brilha no céu azul, tudo está risonho. Isso se vê pelos movimentos dos besouros, dos beija-flores, das borboletas e das libélulas. E na beira do rio, na areia quente, está deitado o jacaré. Depois chega numa hora, o crepúsculo da noite, quando animais e plantas são inspiradas de novas expectativas, e quando chega a noite e a natureza mergulha em sono e sonhos, ele observa o éter, ou seja, o universo estrelado que envolve imenso a Terra, e tudo isso inspira humildade e confiança no coração do homem. A dádiva divina após um dia de contemplação e prazer. Então, nós fomos também conhecer os arredores de Belém e embarcamos para a ilha do Combu. Ali, vocês já viram o seu Ladir, o ribeirinho que subiu na palmeira de açaí para colher os frutos, e ele aprendeu isso já aos 7 anos, né? E então é importante saber viver na floresta. E ele já trabalhou também como seringueiro, né? Ele tem hoje 77 anos, e trabalhou na produção de carvão. Mas, como ele diz, aquilo lá foi um trabalho muito sofrido, um trabalho escravo. E hoje em dia, o produto mais vendável é o açaí. Então, além disso, ele também vende carvão. E, como ele conclui, a natureza é uma bênção de Deus e ele preserva essa natureza.
Quem nos levou a conhecer o Sr. Ladir foi o ribeirinho e barqueiro Misael. E Misael, então, falou na sua entrevista que a vida ribeirinha é maravilhosa, é a melhor que tem. Aqui temos tudo para sobreviver, açaí, cacau, camarão. Ele é coordenador daquela comunidade da ilha e a fonte de renda principal é o açaí. E todo dia ele leva açaí para Belém. Um outro aspecto bem importante, ali na ilha tem uma escola fundamental para as crianças e quando eles estão prontas para frequentar a escola média em Belém, tem um barco escolar que os leva para lá. Então, assim como os Piximáceos, nós, depois dessa visita a Belém, partimos para o interior da Amazônia. Aqui, uma gravura dos viajantes mostrando a natureza tropical no arquipélago paraense que eles atravessaram para chegarem ao curso principal do Amazonas. E agora nós vamos, então, chegar à segunda etapa da viagem, que são as cidades de Santarém e de Óbidos, e vamos acrescentar algumas informações sobre a Amazônia em geral. Então, nós estamos chegando na boca do rio Tapajós, como vocês estão observando, tem em primeiro plano, na frente do nosso navio, as águas marrons do Amazonas e lá adiante as águas azuis do Tapajós. Aqui está a orla de Santarém. E ao chegar em Santarém, perto de chegar, Márcios quase naufragou e, como agradecimento ao fato de ele ter se salvo, ele doou para Santarém um crucifixo que se encontra hoje na igreja matriz da cidade, junto ao altar. Ali, em Santarém, entrevistamos a pesquisadora Heloísa Barros, que leciona na universidade local. Ela pesquisa o uso de remédios tradicionais e também o trabalho de benzedeiras nas comunidades locais. E nos disse que esses remédios são apresentados em garrafadas, né, nas quais se juntam ervas medicinais com cascas de árvores e banhas de animais. Para as comunidades, esclarece Heloísa, as garrafadas e o tratamento com as benzedeiras são a primeira opção em caso de doenças. Ou seja, a medicina oficial fica em segundo lugar. Aí nós temos uma foto do Porto Industrial de Santarém, onde chegam grandes quantidades de produtos agrícolas, sobretudo soja, e são exportadas a partir daí para o mundo inteiro. No final desta apresentação, vou ainda acrescentar algumas informações sobre este tema. E agora vamos então seguir Rio Amazonas acima até Óbidos. Óbidos, aqui numa gravura de Márcios, é uma vila que foi fundada em 1697 no lugar mais estreito do rio, um lugar estratégico. Aqui o aspecto atual da cidade de Óbidos. E no meio da cidade, a igreja matriz, e na Serra da Escama, perto de Óbidos, foi instalado um conjunto de canhões, um conjunto complementar que foi instalado no início do século XX. Óbidos é o lugar onde surgiu a literatura amazônica, cujos dois principais representantes são o romancista inglês de Souza, aqui vocês têm a capa do livro História de um Pesquisador, Cenas da Vida Amazônica, e o crítico José Veríssimo, né, que publicou
entre outros, essa coletânea de estudos amazônicos. De Óbidos, nós subimos pelo rio Amazonas rumo a Manaus. E, no meio desse caminho, nós passamos pela embocadura do rio Trombetas e do rio Nhamundá. No meio se localiza a vila de Faro. Né? E, justamente, esse foi o local onde, segundo o relato do cronista Gaspar de Carvajal, houve o encontro dos espanhóis com uma tribo, uma luta, né, da tropa de Francisco de Orellana, o chefe da expedição, uma luta dos espanhóis contra uma tribo de mulheres guerreiras que os espanhóis, então, chamaram de Amazonas. Foi esta denominação que se transferiu para o Grande Rio, para designar esse Grande Rio e toda a região. Está, inclusive, no título da capa do relato de Carvajal. E Martius, que passou por este local em 1819, declarou categoricamente: eu não acredito na existência das Amazonas, nem no passado, nem no presente. Consultamos a esse respeito uma guia cristina, que é de Oriximiná, justamente dessa região, na boca do Trombetas. E ela diz que a denominação de Amazonas é a projeção de um mito europeu. Embaixo nós temos aqui a foto de uma estátua de Amazonas, projeção de um mito europeu sobre a nossa região. Aqui existiu, de fato, uma tribo de mulheres guerreiras, mas nós as chamamos de Icamiabas. E ao lado ela tem um livro que ela nos mostrou justamente com esse título, Icamiabas. Cristina nos falou também da lenda da ou do Muiraquitã, os dois gêneros são usados. Então, os Muiraquitãs são amuletos com poder mágico e que eram dados pelas Icamiabas a seus parceiros nas noites de festejo, quando o objetivo era a procriação. E o formato de sapo do Muiraquitã, com as pernas em aberto, é uma alusão à mulher em posição de parto. Chegamos à terceira etapa da viagem de Spix e Martius, a cidade de Manaus, antigamente chamada Fortaleza da Barra, capital da província do Rio Negro. Aqui, então, um pouco antes de chegar, nós passamos pelo encontro das águas, as águas barrentas do Amazonas e as águas do Rio Negro. Aqui uma gravura da Fortaleza da Barra, que foi fundada ali pelos portugueses no final do século XVIII. Num local estratégico, como mostra esse mapa, nós temos no centro do mapa justamente a Fortaleza da Barra e no norte do mapa as fortalezas em direção às colônias espanholas que iam se tornar depois o país Venezuela, a oeste as fronteiras com Colômbia e Peru e no sul as fronteiras com a Bolívia. Então esse lugar central fez da Fortaleza da Barra o centro do controle militar da região. Aqui o porto de passageiros de Manaus, de onde partem navios para todos os cantos da Amazônia. E no Museu da cidade de Manaus tem uma rica amostra das mercadorias que estão à venda no mercado junto ao porto. Então, aqui nós temos aqui os 4 principais produtos da floresta: o guaraná, a castanha do Pará, o cupuaçu e o cacau.
No período áureo da borracha, foi inaugurado em Manaus o Teatro Amazonas, que continua sendo uma construção esplêndida, a mais importante, mais chamativa de toda a região amazônica. Aqui uma vista do palco e do interior, né, com os camarotes ricamente decorados, e também uma vista para o alto dessa sala de espetáculos. Então, o desenho ali sugere que no meio da Amazônia, em Manaus, nós estamos debaixo da Torre Eiffel, né? O desenho mostra a base, os 4 pontos que formam a base da Torre Eiffel, ou seja, aqui também em Manaus, nós estamos no meio, ao mesmo tempo, no meio de Paris. Mas tem o outro lado, assim como em Belém, os bairros pobres, que são as palafitas às margens do Rio Negro. Aqui alguns detalhes, né, de como vivem os moradores naquelas palafitas, e na foto à direita embaixo vocês veem inclusive que tem ali um porco, que é uma amostra de que os moradores criam aí também os animais que eles vão consumir. Manaus começou a crescer muito a partir dos anos 1960. Hoje Manaus, em consequência disso, é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, e isso se deve à criação da Zona Franca pela SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. E justamente, então, em consequência disso, foi criado o Distrito Industrial, onde tem as mais diversas empresas da indústria, da indústria, como a Sony, a Honda, a LG e a Samsung. E para trazer as mercadorias necessárias para a confecção desses produtos, né, e também para exportar esses produtos, existe o porto de containers que faz comunicar Manaus com o mundo inteiro, né? Esse mapa aqui mostra a inserção de Manaus no comércio global. No filme nós entrevistamos um despachante e também o dirigente desse porto de containers. Em seguida, fomos conhecer o Jardim Botânico de Manaus. E o distintivo desse Jardim Botânico é que ele não foi plantado, como é costume, nos jardins botânicos no mundo inteiro, mas ele faz parte da floresta. Ali, nós entrevistamos o fundador e diretor desse Jardim Botânico, o Dr. Ennio Candotti. E como ele diz, a floresta contém ainda muitos segredos que precisam ser decifrados. Há uma diferença notável da biologia com a física. Enquanto a física conseguiu reproduzir a explosão nuclear, no campo da biologia não conseguimos sequer fabricar uma folha, né? Então, nós precisamos investir mais em pesquisa básica e na formação dos nossos cientistas. O estudo da variedade das espécies da floresta amazônica e a revelação de seus segredos podem revolucionar o nosso conhecimento e o nosso convívio com o ecossistema. Nesse mesmo local, no meio junto ao Jardim Botânico, encontra-se o MUSA, que é o Museu da Amazônia, e ali nós entrevistamos 2 lideranças indígenas, a cacique Socorro, do povo Cocama, que falou sobretudo sobre a alimentação do seu povo. Então, nós comemos sobretudo peixes cozidos com macaxeira e banana. De manhã tomamos chá
E uma outra nossa bebida é o caxiri. Somos muito unidos, vivemos em família e nos ajudamos mutuamente. Mas, até hoje, continuamos sendo discriminados como índios. O governo atual do Brasil quer tirar as nossas terras. A outra líder que entrevistamos é Maria, do povo Carapana. Maria é professora numa escola indígena e leciona ali em Nhengatu. Ela realça que isso é importante para reforçar em nossas crianças a questão da identidade, a relação com nossos antepassados. A nossa principal atividade econômica é a agricultura, além da pesca e da coleta. Na cozinha, que chamamos Casa da Farinha, usamos os objetos tradicionais, como o tipiti e o ralador. E aí ela acrescenta mais esta informação: nós, indígenas, estamos constantemente em situações de conflito, principalmente quanto à posse da terra. Nós sofremos discriminação, pressões e ameaças. Então, nós terminamos aqui o percurso que fizeram os Spix e Márcios, né? Refizemos o percurso até Manaus. E, então, como já falei, enquanto eles foram mais para dentro da Amazônia, em direção a oeste, nós fomos mais para dentro da Amazônia, em direção ao nordeste de Manaus, a 160 quilômetros de lá, para o meio da selva, onde existe o Amazon Tall Tower Observatory, o ATO, que é uma cooperação científica entre Brasil e Alemanha. Então, de Manaus, né, nós pegamos a rodovia que vai em direção ao norte, em direção a Roraima, e um pouco antes de chegar na cidade de Presidente Figueiredo, nós entramos à direita para o leste, passamos junto à empresa de Baubina, que represa o rio Uatumã, e descemos o rio Uatumã até um ponto onde desembarcamos para pegar então uma caminhonete e subir para dentro da selva até o Observatório ATO. Aqui está o nosso ponto de embarque em Porto Morena, no rio Uatumã, e descemos então por este rio. Às vezes, encurtamos o percurso passando por furos. E aí, antes de visitar a torre, o observatório ATO, nós fomos conhecer uma comunidade ribeirinha, a comunidade de Maracarana, onde o presidente da comunidade local, o senhor Cláudio Nor, nos deu uma entrevista. Então, como ele informa, eles se estabeleceram ali nos anos 1980. As pessoas vieram do Baixo Amazonas, da região de Parintins e Inhamundá. Essa comunidade tem 42 famílias, ou seja, cerca de 300 pessoas. E como ele disse, aqui é muito bom para se viver. Nós praticamos a agricultura, plantando sobretudo melancias. E o rio é muito bom para a pesca, e na reserva sustentável ao lado extraímos andiroba e copaíba. Da cidade precisamos só de açúcar, macarrão e feijão. E, além disso, temos aqui uma boa escola, e assim, quando as crianças forem para a cidade, já podem estudar ali num outro grau. Aqui uma imagem da escola de Maracarana e a sala com os alunos e o professor. E aí, então, terminamos a nossa viagem subindo
do Guatumã rumo ao campus Ato. Aqui está o campus, né, que dispõe, então, de cozinha, sala de refeição e dormitório. E ali nós permanecemos 4 dias e 4 noites em contato com os pesquisadores, sobretudo brasileiros e alemães e também alguns de outros países. Entrevistamos o meteorologista Stefan Wolf, que estabeleceu o contato para nós podermos passar lá. Então, ele disse que a principal proposta do projeto Ato é estudar as relações entre a floresta e a atmosfera. Eles praticam ali a ciência do sistema terrestre, isto é, uma pesquisa interdisciplinar que conecta meteorologia, química do ar e biologia. Isso dentro da melhor tradição do viajante e pesquisador Alexander von Humboldt, mas também de Spix e Martius. Queremos mostrar para a sociedade qual é o papel da floresta amazônica. Estamos interagindo com professores e alunos das escolas das comunidades ribeirinhas. E nos arredores do campus, então, nós passamos por várias trilhas, observando animais da floresta, pássaros, insetos, roedores e também lagartos. E nos aproximamos, evidentemente, queremos conhecer o principal desse observatório, a Torre Ato. E o ponto alto da nossa viagem, ponto mais alto, no sentido literal, foi a nossa subida pelos 1.498 degraus. Eckhart contou esses degraus, e ali estamos nós dois, Eckhart e eu, ao lado do meteorologista Stefan, que está em primeiro plano, atrás dele um fotógrafo brasileiro e também, na frente, Eckhart, um colega pesquisador dos Estados Unidos. E de lá, então, do alto da Torre Ato, tem uma vista esplêndida sobre a floresta amazônica inteiramente preservada. No fundo ainda tem o curso do rio Guatumã. Então, isso é a dádiva que a Amazônia nos deu. Agora, algumas observações finais que constam do nosso artigo. É um retrospecto sobre a nossa viagem pela Amazônia. Então, como vocês sabem, no ano passado e no nosso ano de 2020, a Amazônia apareceu com grande frequência na mídia mundial. Os desmatamentos e os incêndios em muitos pontos da região aumentaram dramaticamente e foram, então, acompanhados e denunciados no mundo inteiro. E nós achamos, então, Eckhart Kupfer e eu, que esse aspecto merecia uma atenção especial no nosso projeto. E em outubro de 2019, já tínhamos realizado o filme e fomos participar de um evento em Óbidos. Aí nós resolvemos percorrer a chamada rodovia dos grãos, a BR-163, no trajeto de Santarém a Cuiabá, quase 1.800 quilômetros. Porque nós queríamos observar, in loco, de que forma a floresta amazônica está sendo transformada nos dias atuais no sudoeste do Pará e em Mato Grosso. Aqui, então, um mapa da BR. Então, lá no alto, no norte, o nosso ponto de partida. Daí nós fomos de Santarém até Itaituba, que é um porto às margens do rio Tocantins, e seguimos rumo ao sul, ainda no estado do Pará, passando pela cidade de Novo Progresso e depois passando para o estado Mato Grosso, a cidade de Sinop, que é uma das mais importantes, e mais em seguida Lucas, do Rio Verde até Cuiabá.
O que nós observamos nesse percurso foram enormes quantidades de grandes caminhões que transportam as mercadorias. Aí o exemplo de um campo desmatado ao longo do nosso percurso e também um exemplo de um pasto com criação de gado e, no fundo, uma fumaça mostrando que estava acontecendo uma queimada. Isso nós vimos com bastante frequência. Aqui, para mostrar o quanto o agronegócio influenciou a transformação da floresta amazônica, vocês têm aqui um trecho perto de Sinop, no norte de Sinop, que mostra justamente como a floresta foi sendo diminuída e como predominam hoje em dia os campos do agronegócio. E a esse respeito, então, sobre toda essa temática, eu acho que é melhor dar as palavras finais a um profissional que conhece muito bem essa região, que é o engenheiro Márcio Palheta da Silva, que mora em Belém e que nos disse o seguinte: os povos da Amazônia não sobrevivem do agronegócio, nem da mineração. Eles sobrevivem da floresta. E para sobreviver da floresta, eles precisam que essa floresta fique em pé. O modelo de desenvolvimento que temos hoje é pautado, sobretudo, no desmatamento. E esse modelo é predatório para o desenvolvimento amazônico. Vai criar um problema muito grave entre os sujeitos cuja sobrevivência depende da floresta e as grandes empresas que vêm para explorar. A tendência atual é acirrar esses conflitos e aí nós teremos um caos ambiental e social na Amazônia. Então, depois desta apresentação, eu termino lembrando a vocês que as informações complementares ao nosso artigo se encontram no filme intitulado Refazendo a Viagem de Spix e Martius pela Amazônia. Nesta apresentação, eu citei 13 entrevistas, elas todas constam do nosso filme, juntamente com mais 10 entrevistas. O filme vocês encontram, é só clicar com esse título no YouTube e nele vocês poderão assistir a esse conjunto de vozes de habitantes da Amazônia. Muito obrigado pelo seu interesse e pela sua atenção. Boa noite. É uma grande honra de apresentamos o lançamento do Anuário Márcio Staden número 63, que conclui um projeto que o Instituto iniciou em março de 2017 e manteve durante 3 anos. Trata-se de 200 anos da viagem dos cientistas bávaros pelo Brasil de 1817 até 1820. Sob o lema Refazendo a Viagem de Spix e Martius, iniciou uma pesquisa em março de 2017 entre Ouro Preto e Diamantina, sobre a qual foi gravado um documentário que pode ser visto até hoje no YouTube, no canal do Instituto. Em março de 2018, viajamos pela Caatinga de Salvador de Bahia até Monte Santo. E no mesmo ano, em julho, pelo sertão de Minas Gerais, até o Rio São Francisco e a fronteira com Bahia, e seguimos ao oeste, até a fronteira de Goiás, terminando a viagem em Brasília. Essa viagem também foi acompanhada por 2 cinegrafistas, Gustavo Tonetti e Felipe Lopes Delfino,
e resultou num documentário de 27 minutos, Travessia do Sertão, no caminho de Spix e Martius, parte 2. No dia 18 de maio de 2018, foi apresentada uma exposição itinerante em 21 banners sobre a viagem dos dois bárbaros, que foi elaborado pela equipe do Instituto Martius Staden, com apoio científico da professora Karin Magnus Lisboa e do professor Willy Bolle. A exposição foi mostrada em muitas instituições culturais, educacionais, como nas universidades do Brasil. E nos meses de fevereiro até março de 2019, no Instituto Ibero-Americano em Berlim. Além disso, contamos com o apoio da Embaixada Alemã em Brasília para elaborar um catálogo para a exposição. Durante o ano de 2019, seguimos a viagem pela Amazônia, de Belém via Santarém a Óbidos e Manaus, tendo a possibilidade de visitar a mais alta torre científica, chamada Ato, no rio Humaitão, cerca de 150 quilômetros ao nordeste de Manaus, no meio da selva, e gravar o terceiro documentário sobre a viagem de Spix e Martius pela Amazônia, refazendo a viagem de Spix e Martius. No começo de novembro de 2019, viajamos os 1.771 quilômetros na recém-asfaltada BR-163 de Santarém até Cuiabá para conferir o conflito entre a floresta existente e o avanço do agronegócio, inclusive visíveis queimadas. Somos imensamente gratos à Fundação Visconde de Porto Seguro, que nos possibilitou essa pesquisa durante 3 anos, e quero em especial agradecer ao meu amigo e parceiro Willy Bolle pelas suas ideias, seu planejamento e pelo seu profundo conhecimento. Quero agradecer também aos cinegrafistas Gustavo Tonetti e Felipe Luiz Delfino, do Colégio Visconde de Porto Seguro, pelo acompanhamento nas gravações e nas edições dos 3 documentários, que podem ser todos assistidos no canal YouTube do Instituto. Não posso esquecer a equipe do Instituto, que nos apoiou, ajudou a organizar as viagens e depois auxiliou nas divulgações e nos resultados. Hoje é o grande dia apresentar, apesar das restrições, a conclusão do projeto Refazendo a Viagem de Spix e Martius pelo Brasil. Convidamos para finalizar o projeto os renomados historiadores, antropólogos, etnólogos, pesquisadores e pesquisadoras de viagens e economistas para contribuir para este anuário e oferecer ao público uma ampla antologia sobre a Amazônia histórica e contemporânea. A primeira matéria é o relato do professor Willy Bolle comigo sobre os detalhes e impressões das nossas viagens de 2019. O segundo convidado foi o Stefan Wolf, meteorólogo do Instituto Max Planck de Mainz, que faz os seus estudos há quase 10 anos na estação Ato. Faz anos há uma discussão mundial sobre a região Amazônia, e em especial a parte brasileira, a respeito de destruição pelo ser humano.
Por isso, convidamos a renomada cientista Marita Corvesa, que acompanha a situação há mais de 20 anos, como encarregada do Banco Mundial. Ela oferece interessantes planos de uma ecossustentabilidade que, em parte, já foi implantado e pode ser uma saída de impacto homem e natureza. André Augusto da Fonseca, do Roraima, contribui com um aspecto até agora pouco conhecido. Engenheiros alemães, 7 cientistas que serviram na região como agrimensores na determinação das fronteiras na Amazônia e na fundação e construção de vilas. Alfredo Wagner Berno de Almeida mantém um laboratório na Universidade Estadual de Amazonas para elaborar com a sua equipe uma nova cartografia social na Amazônia, onde a população de indígenas, quilombos e ribeirinhos estão sendo incluídos e, além disso, cooperam em erguer museus do povo. Augusto Rodrigues da Silva Júnior e Eloisa Amorim de Barros pesquisaram a convivência dos moradores com a natureza e o aspecto de plantas medicinais, que estão sendo oferecidas como garrafadas. Até hoje, o morador do interior procura primeiro essas mulheres curandeiras de conhecimento das plantas, antes de consultar o sistema de saúde. Itamar Rodrigo Paulino se aprofundou na história das Amazonas e nos relatos dos primeiros viajantes do século XVI, que acreditaram ter encontrado mulheres guerreiras, como já relatado na mitologia grega, que resultou na nomeação da região e do grande rio como Amazonas. Maria Luisa Tucci Carneiro e Boris Cassoy relatam como o fotógrafo descobria ainda nos anos de 1950 a Amazônia com a sua câmera e mostra imagens impressionantes. Priscila Faulhaber e Júlia Ali Santos da Silveira viajaram no Amazonas até o rio Solimões e seu braço Rio Chapurá, em Tefé, que foi pesquisado por Martius durante 3 meses. No final do século XIX e no início do século XX, o etnólogo Theodor Koch-Grünberg fez várias viagens entre os rios Orinoco e Roraima, pesquisando os idiomas indígenas, classificou e documentou elas. Caroline Obert e Danilo Paiva Ramos relatam estes importantes estudos. No ano de 1903, chegou no Brasil um jovem alemão entusiasmado pela saga sobre os povos indígenas. Ele se aprofundou para o resto da sua vida tanto que foi adotado com o nome de Kurt Niemann-Dashu. Helena Welper relata sobre a sua vida e nos ofereceu a possibilidade, pela primeira vez, de publicar em língua portuguesa o seu escrito sobre os mitos Tembé, uma joia nos estudos indígenas. Gabriele Herzog Schröder destaca a importância do ecologista tropical Ernst Josef Fittkau, que viveu muitos anos na Amazônia e se tornou posteriormente diretor da coleção estadual de zoologia de Munique. Concluímos o livro com uma contribuição do renomado pesquisador Oliver Lubrick, da Universidade de Berna, na Suíça,
sobre a fisiologia do ato de viajar nos relatos de Alexander von Humboldt. Como é tradição, incluímos ainda o relatório de atividades do Instituto Márcio Staden durante o ano 2019 e no início de 2020. Quero agradecer novamente à Fundação Visconde de Porto Seguro por todo o apoio e liberdade de trabalhar neste imenso tema. Agradecemos a todos os parceiros, colegas e apoiadores durante as viagens, o apoio que recebemos do Clube Transatlântico e da Embaixada Alemã. Nesta edição, agradecemos as valiosas contribuições dos autores e autoras, do serviço excelente dos tradutores e revisores, da editora Oikos, que mais uma vez ajudou a entregar tanto a versão virtual como impresso em tempo, dos patrocinadores Stihl, FEMAT e do Instituto Bosch. Sem as suas contribuições, não fosse possível de realizar essa primorosa publicação. Um agradecimento a todos os colegas, colaboradores que nos ajudaram durante a preparação do anuário. Durante o lançamento de hoje, o anuário está sendo oferecido virtualmente e pode ser baixado gratuitamente. A partir do início de dezembro, será oferecido da forma impressa. Não esqueçam de deixar seus comentários no site do Instituto, no Facebook e no Instagram. Infelizmente, não posso lhe convidar para o tradicional cocktail e espero muito que possamos o ainda realizar no ano de 2021. Muito obrigado e uma boa noite.